Podemos falar de Deus? Claro que sim. Podemos e devemos falar de Deus. Independente de opção religiosa, Deus sempre será uma questão altamente interessante para a gente discutir, né? Um fenômeno a ser discutido por diversos ramos do saber humano. Podemos discutir Deus sob o viés teológico, podemos discutir Deus sob o viés científico, vamos discutir Deus sob o viés filosófico. A filosofia trata de Deus praticamente desde sempre. Os pré-socráticos já tinham discussões em relação a isso. Aliás, Sócrates é condenado justamente por estar, supostamente, desvirtuando a juventude ateniense a não mais seguir os deuses atenienses. Né? Uma das acusações, né, foram essas também. Então, o que Sócrates rebate, né, no seu julgamento, mas não foi suficiente, ele acaba condenado. Então, ou seja, Deus, os deuses, né, estamos falando ainda de um momento politeísta da humanidade. Então Sócrates acaba condenado por causa dessa discussão dos deuses. Platão acredita também nos deuses gregos, mas Platão já faz uma questão nova. Além dos deuses mitológicos gregos, Platão idealiza o demiurgo, ou o Deus criador, o arquiteto do universo, aquele que cria, e que teria criado até os deuses olímpicos. E tal, quiçá, até mesmo os deuses da primeira geração, né? Os olímpicos já são de terceira geração. Então, Platão já inaugura uma outra figura, um Deus criador. Né? E uma ideia que vai ser muito disseminada ao longo da história da figura do Deus criador. E vai ser essa figura que foi muito usada depois também pela própria Igreja Católica. Aristóteles não vai gastar tantas linhas para falar do fenômeno Deus, mas ele não vai usar essa expressão vai ser usada mais por futuro com Tomás de Aquino, que era um neo-aristotélico, mas Aristóteles ele cria a figura da força motor ou motriz inicial. Ou seja, para que algo aconteça, eu preciso de algum motor inicial. Por quê? Porque toda consequência precisa de uma causa. E aí a gente vai ficando nessa questão ad eterno. Para essa questão não terminar com a explicação ad eterno, Aristóteles cria a figura do primeiro motor. Ou seja, ele é causa de tudo sem precisar ser consequência de algo. Ele moveu o universo sem nunca precisar ter sido movido. É a força motora inicial, que Aristóteles vai denominar isso, e que Tomás de Aquino depois vai chamar de Deus. Vai ser Deus é essa força motora inicial. Mas então, dando alguns saltos, né? Vamos ter essa em Aristóteles. No medievo, em Roma, segue muito próximo a essa ideia grega, com exceção talvez especialmente a partir de Sêneca, onde vamos ter já uma visão estoica, mas já recheada de algumas ideias cristãs. Mas logo depois o cristianismo passa a viger, passa a ser a grande doutrina religiosa. Vamos ter Agostinho, né, falando sobre Deus, um Deus platônico também, né, um Deus mais antropomórfico, um Deus que é absolutamente transcendente. Agostinho neoplatônico. Tomás de Aquino, também no medievo, mas quase 10 séculos depois, vai também trabalhar nessa figura do Deus aristotélico, como eu falei, da força motor inicial. Né? E no meio deles vamos ter vários outros filósofos europeus que vão trabalhar com a figura desse Deus cristão. Só vamos mudar essa questão a partir de Maquiavel, que não vai negar a Deus, mas vai começar a fazer uma cisão entre o que é de Deus e o que é dos homens. E um não deve se meter no outro. Logo, a ética cristã não deve mais ser a ética do soberano. Isso foi um choque na época. E a partir disso, portanto, a própria figura de Deus já vai mudar. Mas continua ainda muito forte na filosofia. Descartes começa a sua explicação, o seu método filosófico, no discurso do método, exatamente partindo da figura, primeiro, de que eu existo, né? Ou seja, o eu pensante existe. A partir do eu pensante, ele vai tentar provar que Deus existe. E a partir da existência do eu pensante e de Deus, todas as demais coisas também devem existir. Spinoza trabalha toda a sua filosofia racionalista também dentro dessa questão
de que não só Deus existe, como é a única substância do universo. E todos nós, todos, estamos inseridos nessa substância. Portanto, é claro, somos todos irmãos, porque estamos dentro da única substância existente no universo, que é Deus. Então Deus é essencial para toda a sua ética, para toda a sua política, para todo o seu pensamento. Nietzsche vai trabalhar muito, Kant trabalha um pouco também com Deus, mas não vai ser tanto, né, como esses outros que eu mencionei, mas também vai trabalhar com a existência de Deus, na crença da existência de Deus. Daí vem toda, por exemplo, a condenação ao suicídio que Kant vai fazer. E Nietzsche vai falar também sobre Deus, mas vai ser um grande crítico de Deus, vai falar da morte de Deus, né? Mas que Deus que morreu, então, para Nietzsche, anunciado pelo Zaratustra? O Deus medieval, o Deus que punia, o Deus que castigava, o Deus que exigia ser idolatrado. Esse vai ser o Deus que para Nietzsche morreu. Então agora, se existir um Deus, ele sabe dançar, como diz Nietzsche. Ora, o que é um Deus que sabe dançar? É um Deus que ama a alegria, ama a felicidade. Ninguém dança triste. Então, se existe um Deus, ele sabe dançar, é porque ele é o Deus que quer ver as suas criaturas felizes, alegres, com a sua vontade de potência lá no em cima, com uma vida incrível para viver. E a partir dessa crítica do Nietzsche, começa na filosofia um ateísmo, né, um materialismo muito forte na filosofia. E aí, por todos, Jean-Paul Sartre, que vai dizer que gostaria muito que Deus existisse, mas na verdade não foi Deus que criou a humanidade, mas a humanidade que criou a Deus. Essa é uma questão interessante, né? Então, Sartre entende que não existe Deus. E como não existe Deus, a vida não possui nenhum sentido. Assim como ele pensa isso, um outro, que era um filósofo existencialista, Sartre, um outro existencialista, que foi Camus, pensava da mesma forma e dizia: a vida é um grande nonsense. A vida não tem sentido nenhum. Logo, quando nós morrermos, o que vai acontecer? Nada. Simplesmente caímos no esquecimento, vamos para o vazio absoluto. E justamente por causa da inexistência de Deus. Vamos ter, obviamente, que não é unânime, existem filósofos que creem em Deus e tal, mas a partir da crítica de Nietzsche, um número muito maior de filósofos ateus passaram a produzir, né? E aí vamos ter também com a escola de Frankfurt, trazendo o socialismo marxista, né? O marxismo que é ateu também. Então, essa influência, né, da escola de Frankfurt na filosofia europeia e mundial também se torna muito forte. Mas Deus continua sendo sempre um grande elemento para a nossa discussão. Independente das nossas posições, Deus é um grande tema para se discutir em filosofia. Muito obrigado. Marque aí no joinha e nos siga aqui no canal do Hipojura Educacional. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.